Começando mais um vídeo aqui no canal, não é, cara? E assim, o Sérgio Moro ontem ele participou do programa Pânico, numa entrevista aonde muitos estão notando como ele está mais forte, como ele está sabendo responder as perguntas que estão dando a ele, mesmo ele sabendo a pressão que sofre por o local onde ele está, não é? E antes de estarmos comentando acerca disso, peço gentilmente para você se inscrever no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal, não é? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é, cara? Porque eu não quero fazer um vídeo longo, cara. Eu quero fazer, falar as minhas impressões, cara, o que eu achei daquela entrevista. E assim, cara, acho que é unânime, cara. Todo mundo que realmente assistiu de maneira sincera o programa Pânico ontem, viu que o Sérgio Moro está mais forte, cara. Ele não está mais assim introvertido, não, ele está mais extrovertido, está sabendo como dialogar, está sabendo como responder as perguntas que a ele são apresentadas. E vamos lembrar que o Pânico, o Nano Moura não chama a Jovem Pan de Jovem Panos à toa. Sabemos perfeitamente que o Pânico ele tá muito passapanista para o governo, não é, cara? Ele estava lá, são pessoas que vão falar, não, eu não sou bolsonarista, eu não tenho política de estimação, blá, 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 mas que fica passando panos para o governo. E assim, cara, e diferente do Lula, porque vamos lembrar, o Lula, né, o Lula o cachaceiro, né, aquele pinguço imundo, ele não, se ele fosse dar uma entrevista, ele não iria num programa tipo o Pânico, na qual os participantes são eventualmente bolsonaristas. Não, ele também não iria participar, por exemplo, do podcast tipo tipo o Flow Podcast, né, cara? Tá certo que o Flow, ele está meio queimado por causa lá do Monark, com aquela relação lá com o Nazis, não é, cara? Mas vamos lembrar que o Flow nunca se posicionou verdadeiramente, seja de direita ou de esquerda. Então, com isso, o Lula jamais iria para o Flow. Ele já participou da concorrente, do Podpah, né? Aí onde fala, o Fidel Castro é legal, né? Ele é gente boa, ele é gente boa. Ele é muito gente boa, né? Pô, cara incrível, né, cara? Ou seja, aquele pinguço imundo jamais iria para a Jovem Pan. Por quê? Porque ele prefere dar entrevistas onde ele é bem aceito, onde o seu público é esquerdista, onde o seu público é petista, onde o seu público é de uma cambada de jovens acéfalos que não fazem ideia do que é direita e esquerda. Você tem que entender que a direita, ela odeia pobre, e que a esquerda ama pobre, porque eu amo pobre, porque eu já fui pobre, eu já comi calango, né? Já o Moro, o que acontece? Para ele ir para o Pânico, cara, mostra que ele está bem adaptado a esse tipo de, como vou dizer, esse tipo de pressão, cara. Então, assim, cara, muita gente está vendo que o Moro ele está sabendo como argumentar, como responder as perguntas que a ele são apresentadas. E é nisso, cara, a gente vê perfeitamente, quando a gente vê, por exemplo, que é o Emílio Surita, né, cara? Cara, já começaram lá querendo. Ah, mas porque o Moro da época da Lava Jato, ele era visto como super-herói, era isso, né? E assim, cara, e ele falou muito sobre a Lava Jato. Falou lá sobre o caso da interferência do presidente da PF, né? Falando lá dos seus projetos. Cara, eu sempre que eu falo no Moro, eu falo que precisa apresentar projetos que vão além assim, do combate à corrupção. Ele precisa apresentar projetos que apresentem reformas administrativas, tributárias. E segundo a entrevista, ele deixou bem claro que reforma tributária, administrativa, eram coisas que o presidente que falava, vamos deixar antes para o segundo mandato, né? Ou seja, já mostrando que o presidente já não ia cumprir as suas promessas de campanha, já que ele prometia, eu não vou me reeleger, tá ok? Eu vou só esses 4 anos aqui e acabou. Não, ou seja, o Bolsonaro já tinha intenção de continuar do governo, né? Ou seja, o Moro falou, cara, reforma tributária é uma coisa que
ele não tinha intenção de fazer no primeiro mandato. E vamos deixar claro, cara, o Brasil, ele precisa de uma reforma tributária, administrativa e tudo mais. Ó, antes mesmo da Dilma assumir, acho até antes mesmo do Lula assumir, o Brasil precisa dessas reformas. Ou seja, é coisa que é para a década passada, não é, cara? Eu até anotei umas coisas aqui, velho, né? Igual o caso, por exemplo, lá do Alba Spider, não é, cara? Cara, e é que ficava falando, mas acontece, né, cara? Cara, a gente vê que o cara era passapanista pra caramba, queria colocar na conta do Moro, né? Entendeu? O Emílio Surita, mas isso também é culpa sua também. Culpa minha por quê? Né? Culpa minha por quê? Porque você incentivava o pessoal a ir pras ruas, levantar negócio, né? O Emílio Surita, cara, o Emílio Surita tinha momentos lá, cara, que ele parecia... Sabe quando você vai falar de política com aquele cara que você conheceu do ponto de ônibus, né? Aí o cara fica falando, mas acontece que sempre foi assim, blá, 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 blá. O Emílio Surita, cara, ele deveria ser Emílio Surtano, cara, porque o tempo todo ele ficava, igual, por exemplo, o Moro, ele tentava explicar lá, nós precisamos de uma reforma tributária, administrativa, precisamos recuperar a imagem. E ele falou, não, mas as coisas do Brasil são simples, o povo quer picanha, é só dar picanha. Pô, pelo amor de Deus, que todo mundo sabe que a situação do Brasil não é coisa simples. Não é coisa simples. Se fosse coisa simples, até eu seria capaz de ser presidente. Até eu poderia me candidatar a presidente. Até eu poderia ser presidente se as coisas fossem simples. E não é. Porque o Brasil está totalmente destruído. Tanto na área econômica, política, tanto na área da geração de emprego. O Moro deixava bem claro, uma coisa que eu falo aqui, o Moro falou, a imagem do Brasil lá fora é terrível, é horrível. E nós precisamos atrair investimento, precisamos mostrar para o povo lá fora que o Brasil é muito mais do que essa nação de corruptos. Então as coisas não são simples aqui no Brasil, porque muitas coisas o Brasil precisa mudar. Precisa mudar a política, precisa mudar a mentalidade do povo, porque a mentalidade do povo brasileiro é uma mentalidade de escravos. Sim, cara, o povo brasileiro tem uma mentalidade escrava, né? É tipo igual o caso, por exemplo, lá na Bíblia, que você vê lá o povo no deserto, né? Saiu do Egito, tá no deserto. Vi a primeira dificuldade, não tem água, não tem, a gente só come maná, não tem. Cara, o que o povo falava para Moisés? Porque lá no Egito, pelo menos a gente ficava próximo às panelas de carne. E eles comiam carne? Não, mas estava perto das panelas de carne. Ou seja, eles preferiam ser escravos próximos à panela de carne do que livres e se aproximar a Deus para pedir, Senhor, tem como mandar umas codornas para nós comer? Porque é isso que Deus fez. Né? É a mesma coisa a mentalidade do brasileiro, a mentalidade brasileira de um povo escravizado. Porque na época do Lula a gente tinha carne, porque na época do Lula era bom, né? Se não é isso, então é o outro lado. Porque o Bolsonaro tem que entender que ninguém deixava os caras trabalhar. E o povo brasileiro não tem essa mentalidade crítica de chegar e cobrar. E é isso que atrapalha. E o Moro deixando claro, não, as coisas não são simples, não é só dar picanha, tem que gerar emprego, tem que mudar a reforma, tem que mudar o quadro lá, não é? Eu estou vendo aqui o tempo todo ele explicando, perguntar para ele, e se você for ele, vai voltar a Lava Jato? Vai voltar a Lava Jato? E deixa o cara, não, nós vamos voltar assim, ao combate à corrupção, não é? O Morgado até passou vergonha, né? Né? Porque que fala, mas você nomeou lá o Rossetti. Não, o Rossetti nunca foi nomeado para nada, não é? Muita gente comentando, né? Porque o Morgado ele ficava tirando aquelas conclusões de tiazinha do WhatsApp. Porque tirou do WhatsApp, né? Onde do WhatsApp vão divulgar aquelas notícias que foram tiradas da bunda de algum bolsonarista, não é, mano? Então... cara. Mas você tem que entender que o Bolsonaro tentou combater a corrupção. O Albert Spider falando, combater a corrupção. Combater aonde? Combater aonde? Eu até anotei aqui, né? Algumas coisas. Igual, por exemplo, o Moro dizendo lá, o Bolsonaro. Por que o Lula tá
né? Ah, mas o Lula tá solto. E o Moro deixou pra lá, por que, que o Lula tá solto? Por que, que ele não tá preso, bofando na cadeia, cagando no buraco até o último dia da sua vida? Por quê? Por culpa do próprio Bolsonaro. Ele deixou lá, eu até notei aqui, ó, Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção, né? Foi contra a Lava Jato, não é? Ou seja, interferiu da PF, da Polícia Federal. Então, o que o. Eu ainda digo mais, nomeou pessoas que eram contra a Lava Jato. Eu ainda digo mais, o Bolsonaro ainda aprovou emendas do Freixo, juiz de garantias, não é? Ou seja, o Bolsonaro e os vetos, as leis que ele aprovou, deixaram tudo preparado para que chegasse um Cássio Nunes na vida, né? E falasse, ó, vamos referendar aqui a libertação do Lula. E aí o Moro deixou claro, o Lula não foi inocentado. Ninguém questionou se as provas se era inocente ou não. Não, apenas invalidou a questão lá do negócio aqui, cara. Deixa eu mexer no negócio aqui, ó. Né? E no dia que eu até lembro, cara, eu vendo a notícia lá, que no dia que o Lula foi solto, Bolsonaro falou, ó, ninguém falou nada, tá ok? Né? Então, era um negócio, cara, de todo mundo querendo jogar a responsabilidade no Moro, mas não querendo, mas querendo passar ao mesmo tempo pano para os erros do Min. E o Moro também, cara, você vê que ele, por exemplo, umas coisas que esse pessoal sempre falava, que o Moro não fala nada do STF. E ali ele falou, ó, o STF não está isentado de críticas, não é? Ou seja, resumindo o resumo da ópera, eles falavam, mas o Bolsonaro combateu a corrupção. Não combateu. Não combateu. Ainda de tudo, o Bolsonaro, ele vetou algumas coisas. O projeto de crime que o Moro apresentou, cara, aquele projeto ia deixar quase impossível alguém desviar 1 milhão e não fosse punido por causa disso. Mas foi o próprio Bolsonaro e o Congresso, junto com o Congresso, que desincharam a reforma do Moro. Né? E o tempo todo o pessoal, vão passar pano, vão jogar a culpa no Moro, mas você nomeou o Youssef, o Rossef, você fez isso, fez aquilo. Né? O povo que é picanha, é só dar picanha. E o Moro não, e o Moro deixando claro, não, as coisas não são simples, tem que ter uma reforma administrativa, tributária, tem que gerar emprego, tem que melhorar a imagem do Brasil lá fora, tem que voltar o combate à corrupção, né? Deixou claro, vai voltar a Lava Jato, o policial tem que fazer o seu trabalho, o policial precisa fazer o seu trabalho. Não foi só o Lula que foi beneficiado com o fim da segunda instância. Muitos outros políticos, Cabral e outros também foram. E assim, cara, o pessoal do Pânico ficou o quê? Sem ter o que fazer, né? O Albert Spider, né? Que sempre... Cara, o ruim é que eu já fui inscrito no Albert Spider, cara. Mas depois que ele se tornou um bolsonarista, um passapanista, eu parei de seguir ele, cara. Se bem que ele tem até um canal, Linhagem Dick, né? Quando ele tá falando de Yu Yu Hakusho e Cavaleiros. Se eu sou fã de Cavaleiros e Yu Yu Hakusho, cara, então eu acabei assistindo umas coisas, mas é porque não fala de política. E vamos ser sinceros, o Albert Spider deveria continuar só falando de anime. Deveria falar só de anime a partir de agora. Porque falar de anime, né, junto lá com aquele irmão dele que fica lá fazendo som, né, irmão, beleza, cara. Tá bom pra ele, tá bom pra ele. Ele tem que continuar falando de animes, né? Porque falar de política, cara, o Albert Spider tem que desistir, tem que parar, não é? O Moro, porque ele ficou assim, ó, o que eu vou falar agora com esse cara aqui, ó, quebrou todos os meus argumentos, não é? E assim, cara, foi uma boa entrevista, cara. Foi uma boa entrevista. O Moro tá mais forte, tá dando vontade de querer ver como é que ele vai sair dos debates. Ele deixou bem claro, eu ainda não sou candidato, eu sou pré-candidato, porque ainda não começou o período eleitoral. Mas ele deixou ainda claro, cara, eu tô virando presidente, porque a gente não pode continuar mais entre Lula e Bolsonaro. E o Bolsonaro e o Lula tá forte por causa do Bolsonaro. Ele até falou, seria o maior favor que o Bolsonaro poderia fazer é colocar um boné e voltar para casa.
Ah, cara, eu vou parar por aqui, cara. Tem muitas coisas aqui que eu não tenho negócio. E eu não gosto de fazer roteiro. Eu gosto de falar, as coisas que me vêm à cabeça, e por essa razão que muitas vezes eu gaguejo. Mas tá aí, cara. Muita gente tá falando aí da, da entrevista que o Moro deu. Se saiu bem, calou a boca de muita gente. O Emílio, a gente só quer picanha. O povo só quer picanha. Não, mas a culpa também foi sua, Moro, porque você colocou o pessoal na rua, porque o povo quer picanha, né? Morgado calou a boca, entendeu? O Albert Spider ficou com cara de taxa, né? Como eu falei, é bom para ele continuar só falando de animes, continuar falando só de Cavaleiros e Yu Yu Hakusho, né? Eu confesso que só tô assistindo, eu só assisti aqueles últimos vídeos dele lá do canal dele, Linhagem Dick, porque eu sou fã de Yu Yu Hakusho. Eu sou fã de Yu Yu Hakusho, cara, entendeu? Acho que vou até maratonar de novo, cara, porque eu sou muito fã do Yusuke e do Kurama. Mas tá aí, cara. Entrevista ontem, ele calou a boca de muita gente. O Lula jamais iria para uma entrevista dessa, né? Ele preferiria ir mais mil vezes num programa onde o público fosse esquerdista, né? E o Moro se saiu bem, cara. Mas comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. Eu não vou prolongar muito mais esse vídeo, né, cara? Ah, não vai dar nem tempo de editar. Vejo as paradas aí. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz, deixe seu comentário, seu like, seu compartilhamento, ajuda nós. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui.